A gente teve um relacionamento de 4 anos. E depois que a nossa filha nasceu, com 1 ano a gente se separou. Ela arrumou um namorado e eu ainda estava atrás, tentando reconciliamento e tudo. E ela não quis voltar, né? Então eu encontrei ela com um namorado do momento com ela e eu tive uma discussão com ele, uma briga com ele. E ela interviu na briga, mas o irmão, e acabou que ela saiu lesionada também na situação. E então ela registrou a ocorrência, fez o corpo do delito, né? Devido à briga também ela ficou marcada, né? E deu que conseguiram me trazer até aqui, né? E o juiz, até o momento, no dia da audiência, ela queria retirar tudo, mas já não tinha porque já tinha para meio do juiz. Então, como penalidade, ele optou, né, me trazer para essas reuniões. Aconteceu de eu separar uma briga de 2 mulheres e uma vez denunciou, mas não que assim tenha agredido alguma coisa para machucar. Já tinha sido minha esposa há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Então eu achei que nada ia acontecer. E o processo está rolando ainda. Ela quer uma indenização, né? E aí vai depender do juiz. A Lei Maria da Penha trouxe algumas inovações, dentre elas a participação efetiva da equipe multidisciplinar, principalmente formada por assistentes sociais e psicólogos. E nós vimos naquele contexto de aplicação da lei que era preciso uma atuação proativa da equipe com relação às mulheres que eram vítimas da violência, especialmente para empoderamento emocional, psicológico e outros encaminhamentos, e também para os homens agressores, porque nós percebemos, a partir de estudos e inclusive dos processos que estavam aos nossos cuidados, que muito dessa violência era em razão da cultura, né, do machismo, da cultura de violência, e nós percebemos também que era preciso trabalhar isso tudo. Então nós criamos os grupos reflexivos, tanto para mulheres quanto para homens. O Projeto Abraça é um projeto de sensibilização daqueles homens agressores que, por algum motivo, eles se tornaram infratores nos processos do juizado da violência doméstica. Na época em que foi concebida, 10 anos atrás, não tínhamos quem trabalhasse com os homens, como ainda não tem, para que eles trabalhem a cultura, a forma como eles se veem e se sensibilizem para o que eles estão concretizando, na verdade, o que eles estão trazendo de negativo para as suas relações interpessoais. E o desafio maior era assim, fazer esse projeto, que é um projeto pioneiro no Brasil em termos de justiça, fazer esse projeto dentro das dependências do judiciário. Então, falando de temas que não são comuns, inclusive, de nós falarmos dentro do judiciário, como sexualidade, né? A questão de afetos, de dificuldades pessoais. A gente trabalha, né, numa abordagem de visão sistêmica, né, que a gente inclui, que nos ensina, né, a perceber essas pessoas dentro de um contexto e de forma que eles se sintam acolhidos. É bem interessante porque a forma como eles chegam, digamos assim, é com o que já existe de muito naturalizado na nossa sociedade. Conquistas por meio da violência, precisa se sobrepor de alguma maneira. Então, isso vai criando alguns ritos de passagem que esses homens, eles, sem nem se perceber, eles são impelidos a ter que passar por isso, né? Cada grupo masculino, hoje, nos últimos anos, né, que tem crescido bastante a demanda, temos atendido em média 200 homens, né? Que passam por cada grupo. Então, são 4 grupos masculinos, são 10 reuniões. Então, ao final do ano, a gente totaliza aproximadamente, né? Se fosse uma outra metodologia de atendimento individual, por exemplo, para passar as mesmas informações, a gente teria que realizar 8.000 atendimentos. Então, seria impossível para a equipe. Então, a metodologia de grupo, ela nos permite esse alcance. As palestras, elas têm o objetivo de serem tanto educativas
quanto reflexivas. A gente trata de questões dos relacionamentos humanos. Então, os temas que nós tratamos é sobre relacionamento conjugal, relacionamento pais e filhos, né? Mudanças de atitudes, mudanças de comportamento, uso de álcool e drogas, né? Em relação aos conflitos, o que causa, como é que isso vem também influenciar nessas relações. Nós usamos recursos, né? Recursos audiovisuais, como filmes, historinhas, que a gente pode estar fazendo também uma analogia, fazemos dinâmicas, porque nós temos que fazer com que esses recursos atinjam a percepção e façam com que eles possam pensar, né? Refletir sobre a sua situação e então tentar buscar essa mudança de comportamento. É revisitar a própria história. Então era uma coisa que eu costumava muito falar nos grupos, era que ninguém é dono da verdade. Vamos entender aqui como se fosse um momento em que cada um traz a sua ferramenta e nós vamos mostrar aqui quais são as ferramentas que nós temos e partilhar as nossas experiências para que, de repente, por exemplo, uma outra pessoa olhe, ouça aquela história e diga, poxa, tem uma outra possibilidade, né? Essa ferramenta aqui, ela se adequa mais também a uma outra situação minha. Muitas vezes o homem ele é muito bruto, né? Não adianta dizer que não é, porque o homem é. A gente aprendemos o quê? Aqui eu aprendi o quê? Que a gente deve escutar a esposa também. Não somente querer falar e saber o momento de resolver a situação com ela sem agressão de palavras. Porque o que mata não é o empurrão, é as palavras que é lançado da gente para cima da mulher. O projeto Semeadura, ele acabou se tornando uma extensão do projeto Abraço, porque a gente começou a perceber que muitos homens que tinham algum tipo de comportamento violento, eles tinham esse comportamento associado ao uso de álcool e outras drogas. Para que esse homem ele perceba a necessidade de um tratamento mais especializado, a recuperação de tudo aquilo que foi danificado, no ponto de vista do sentimento, da família, né? O pedido de perdão, o pedido de desculpa, o refazimento das relações dissolvidas por conta desse uso abusivo. Enfim, esse sujeito ele começa a perceber que ele perdeu muito mais do que ganhou. Na verdade, ele percebeu que nunca ganhou. E quando ele começa a fazer esse refreamento, a diminuição, ou parar absolutamente com o uso de álcool e drogas, ele percebe que aí, a partir desse momento, é que ele começa a ter ganhos verdadeiros na própria vida. O Projeto Abraço ele oferece a possibilidade também da participação feminina, com uma pequena diferença. Enquanto que a participação masculina ela é obrigatória, ou seja, ela acontece a partir de uma determinação judicial, a participação feminina ela acontece mediante um convite, ou seja, uma participação voluntária. Nós entendemos que a mulher que passa por uma situação de violência, ela também precisa ser acolhida, não apenas na sua dor de ter sofrido aquela violência, mas ela precisa ser acolhida para que ela possa ressignificar essa violência e não passar por novas situações. Eu cheguei no Projeto Abraço pela agressão, violência doméstica, né? Eu fiz o boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher, né? E logo me falaram do Projeto Abraço, mas eu não sabia como é que era, né? Eu cheguei ali meio assustada no meio daqueles monte de mulheres lá e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque a gente nunca imagina que a gente vai passar por isso, né? Nem tudo tinha acabado, né? Que uma mulher, ela tem a capacidade, sem o esposo, no meu caso, que eu tinha me separado, né? E eu tinha a capacidade de criar meus filhos e sobreviver sem meu esposo. Especialmente nos casos de violência conjugal, é muito comum haverem filhos daquela relação e no momento em que esse casal separa, fica a dúvida de como é que esses filhos vão conviver com o pai e com a mãe que se separaram em virtude de uma relação violenta, né? Então, dentro do Projeto Abraço, nós trabalhamos esses temas com elas, sempre no sentido de auxiliar que elas ressignifiquem a violência sofrida e que elas possam dar andamento à vida sem tanta dificuldade, sem tanto sofrimento e principalmente evitando que situações futuras voltem a acontecer.
vezes eu chegava chorando, eu falava que eu não ia aguentar mais, tirava a medida e quebrava a medida e chegava lá a retirar a medida, eu achava que ia mudar e não mudava, porque eu precisava mudar eu mesma. E quando eu comecei a participar das palestras, foi uma atrás da outra, eu fui levando aquilo para a minha vida e ali veio a mudança na minha vida. Só que aí, quando eu vi que eu estava sendo tratada, já tinha pessoas aqui atrás que estavam precisando de mim, na minha comunidade. Aí eu pegava as cartilhazinhas escondidas, botava na minha bolsa, sem elas perceberem, né? E chegava aqui, eu falava do Projeto Abraço. E quando eu chegava nos postos, que eu via aquelas mulheres, que elas sabiam da minha trajetória, né? Eu nunca tive vergonha, porque nós não podemos ter vergonha do nosso passado. Eu sempre, minha vida ser um livro aberto, porque graças a Deus eu sou muito transparente. E ali eu comecei a falar nas paradas, chegava ali, eu falava, tem um projeto que eu estou passando por isso. Aí as mulheres falavam, mas não é lugar para louco, as pessoas pensam que é para louco. Não é. É um projeto muito bom, que muda se você buscar mesmo ali. A Tereza chegou na minha vida contando essas fases, né, que ela tem trabalhado. Primeiro ela falou que ela já tinha enfrentado essas violências dentro do próprio lar, né? Então ali eu fiquei a par de algumas situações e ela disse, olha, gerou no meu coração o desejo de fazer um grupo de mulheres voltada para isso. E foi muito interessante, eu achei que a gente precisa de pessoas porque às vezes o médico chega, ele vai te abordar de um jeito, o psicólogo, né, e os demais aí que trabalham, né, diretamente com as mulheres. Só que a Tereza não, ela vai passar para essa mulher aquilo que ela já viveu e ela vai trabalhar com essas mulheres de que forma? Mostrando para elas que nunca é difícil de começar, né? Difícil é, mas impossível jamais. Eu estou conversando com meus colegas, nós somos 90 e poucos que trabalham junto, e eu tenho conversado bastante com eles. Gente, se o projeto pudesse ter essas palestras um dia na semana no nosso trabalho, ia mudar muita coisa. Não só no nosso trabalho, mas como em outros locais onde trabalham bastante pessoas também. Que, assim, a minha ideia, assim, que passa pela minha cabeça é o seguinte: hoje nós, os homens, chegam em casa, acham que a mulher ela tem que estar preparada para tudo. Acha que porque trabalha, chega cansada, não é bem por aí. O Projeto Abraço é uma forma de você não culpabilizar somente o homem pelo que está acontecendo, mas torná-lo responsável, como ele vai caminhar a partir de agora. Então, é um sentido de conscientização, mas de responsabilização por um novo homem, por um novo caminho em que você veja a mulher como sua igual, não como propriedade ou como violência, ou como foco de violência. Para mim foi uma coisa boa, né? Apesar de todas as consequências. Hoje em dia a gente já tem uma convivência bem amigável, né? Hoje já foi um momento de separação na temperatura do momento, porque é algo que tem me ajudado a crescer bastante, né? Como homem e como pai, como filho também, né? Em relação à sociedade também. Isso foi uma coisa positiva. Às vezes perguntam se não é hora de mudar a Lei Maria da Penha em razão do crescimento do feminicídio ou das estatísticas que são apresentadas. Primeiro que nós temos que lembrar que a Lei Maria da Penha é uma das 3 melhores do mundo. O que é preciso, na realidade, é que haja a implementação das políticas públicas que, inclusive, estão previstas nessa lei. Que o judiciário faça a sua parte, mas que também o executivo, em especial o legislativo, dispensem verbas para essa política pública.